Sejam todos muito bem-vindos. Então, já que eu estou vendo mexendo, vamos todos desligar nossos celulares, né? É que eu geralmente falo no final, mas já que eu vi algumas pessoas mexendo, a gente já fala. Estou desligando. Nós hoje, nossa irmã Ana, confesso que eu não ouvi o que ela vai falar, que coisa feia, né, Rosana? Mas não tem problema não. Isso, então vamos fazer a nossa prece, tá? Fechar nossos olhos, pensar no bem, na paz, que é o que tanto estamos precisando ultimamente. Abençoe, Senhor, a cada um aqui presente, encarnados e desencarnados, e abençoe, Senhor, ao nosso planeta, porque estamos precisando muito de paz e começamos pela paz interior. Abençoe nossa irmã Ana, que ela faça uma linda palestra que sabemos que fala bem. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja, Senhor. Já pedimos, vamos pedir de novo, tem pessoas chegando para desligar os celulares, tá? E vou passar. Eu esqueci da página, se ela não me lembra a página, eu esqueci. Não tem página? Agora, você pode olhar, porque toda vez a Rosane esquece alguma coisa. Deixa eu até olhar aqui qual é a página de já. Quem me conhece já tem, né? Não, a página ajuda demais, mas eu já fiz a classe. Eu leio a página no final. Esquecer é do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, e é o capítulo 10, é a peça número 10, a mensagem número 10. Esquecer o mal significa fazer uma faxina nas lembranças amargas de toda a negatividade que permitimos entrar em nossa vida. Varrer mágoas, culpas, melindres e traumas para bem longe de nosso caminho. Além de esquecer o mal, precisamos crer no bem, crer na sua vitória, crer na cura, na saúde, na prosperidade, na harmonia familiar. Acreditar na felicidade. E toda essa crença positiva se conquista quando nos dispomos a servir com amor. Ser um servidor no lar, no trabalho, na comunidade. Quando servimos amorosamente, nossos gestos ficam impregnados de uma energia tal que não há portas que não se abram para o nosso progresso material e espiritual. Isso é tudo a ver com o que eu já tinha falado, que nós precisamos começar com a nossa paz interior, nos cuidando, até mesmo com as nossas palavras, para com o próximo. Então vamos agora. Podemos. Tanto faz, isso daí também. Não faço direção para você. Já deixou. Boa tarde. Eu fiz bem lembrar ela da página, sabe por quê? Porque a página que ela leu tem tudo a ver com o tema da nossa conversa de hoje. E sempre é assim, a página tem essa, eu acho que a espiritualidade já ajuda para ser uma forma de introduzir o tema, uma forma já de iniciar a reflexão. E o tema de hoje, acho que alguns já sabem, mas vou falar para minha amiga Rosane. Família espiritual e família corporal. Esse é um tema proposto a mim. E eu confesso que é um tema que é muito caro ao meu coração. Eu gosto muito deste assunto e já tive a oportunidade de fazer pesquisa sobre este tema para uma apresentação num grupo de estudo, um grupo de uma roda de estudo, de conversa, não uma palestra. E eu espero que hoje eu consiga, junto com vocês, trazer luz a esse tema sobre a família espiritual e a família corporal. Primeiramente, eu queria colocar para vocês que quando eu estava preparando, eu fiz primeiro a pesquisa, depois a gente pensa assim, poxa, como é que eu vou abordar esse tema? Porque material para pesquisa tem muito, a doutrina espírita é muito vasta nesse assunto. Mas você precisa fazer uma triagem, tem que direcionar o seu olhar para um foco determinado. E aí eu pensei assim, que tal fazer
proposta de fazer perguntas para as pessoas. Eu sei que as respostas não vão ser dadas verbalmente, mas quem se sentir à vontade pode até fazer. Mas eu vou propor algumas perguntas que vão ser decorridas ao longo da nossa conversa com a ajuda dos ensinamentos da doutrina espírita. Combinado? A primeira pergunta é: família espiritual e família corporal são a mesma coisa? Uma pausa para reflexão. Eu acho que todos vocês têm uma ideia se é ou não é a mesma coisa. Próxima pergunta: tem diferença? O que é que vocês acham? Tem diferença família espiritual e família corporal? Está vendo? Este é um assunto que é de domínio público. Todos nós aqui, eu tenho certeza que já temos muitas informações a respeito dele. Por isso que eu falo que não é uma palestra, é uma conversa. Porque embora não necessariamente vocês se coloquem falando, verbalizando, mas existe a reflexão. E é esse o objetivo de fazer essas perguntas. Fazer uma reflexão interna sobre esse tema. A última pergunta: se tem diferença, quais? E aí vamos conversar agora com a ajuda do livro que para mim é a referência quando se trata desse assunto. Acho que para todos vocês, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro ele é um companheiro meu de longa data. Eu tinha aproximadamente 15 anos quando eu adentrei a Mocidade Espírita, e foi interessante porque a minha busca do centro espírita foi depois de ler alguns livros, assistir alguns filmes. Eu fiquei com essa dúvida a respeito das relações familiares, e foi esse o meu motivo de buscar uma casa espírita. E assim como a maioria de vocês, adentrei a casa espírita buscando um plantão fraterno. Imagina uma moça de 15 anos indo para o plantão fraterno, e passei mais de uma hora conversando com a senhora. Eu lembro o nome dela ainda hoje, a dona Angélica, contando para ela toda a minha história de vida, sobretudo o meu drama familiar. Dona Angélica pacientemente ouviu tudo, todo o meu relato, toda a minha lamúria. Eu fico imaginando a paciência que ela teve que colocar em prática, porque era grande a lista de lamúria. Ao final de tudo que eu falei, eu pensei que ela ia me colocar assim para fazer um tratamento espiritual assim, por um bom tempo, tomar não sei quantos passos, muita água fluidificada. Pensei até que ela ia pôr meu nome para desobsessão. Ledo engano. Sabe qual foi o tratamento que a dona Angélica me propôs? Minha filha, venha no domingo, 3 horas da tarde, que aqui mesmo se reúne a Mocidade Espírita da casa. E aqui estou eu. Já se vão mais de 35 anos dessa conversa. E é por isso que esse tema é tão caro à minha pessoa, porque foi o mote que me levou a buscar a casa espírita. Então, voltando lá para o Evangelho. No Evangelho tem uma mensagem que é bem direta, que já fala assim: parentela corporal e parentela espiritual. Só que nós não vamos ser assim tão óbvios, né? Nós vamos buscar algo anterior a chegar no ponto mais claro da nossa conversa. Nós vamos chegar no capítulo, lá no comecinho do Evangelho, capítulo 4. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os desfaz. Então, antes de falarmos sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, nós vamos falar o porquê que a reencarnação fortalece os laços de família. Na verdade, a doutrina espírita, ela tem uma tese, que é uma tese que, se bem observada, ela favorece não só os laços de família com a reencarnação, com a proposta da reencarnação, visto que a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina. Assim também, eu vou citar só os que me interessam para este assunto, tá, gente? A reencarnação e a comunicabilidade com os espíritos. Então, citando esses 2 princípios básicos da doutrina, nós vamos pensar nas várias existências como a possibilidade de nos encontrarmos com aquele grupo familiar, porque é isso que acontece. Nós não somos estranhos uns aos outros. Tem um porquê de nós estarmos juntos no mesmo grupo familiar. E esse porquê vai ser explicado pela doutrina espírita, que é uma verdadeira chave para que nós possamos compreender melhor os ensinamentos do Cristo, porque sem a chave da vida futura, da reencarnação,
às vezes fica um pouco difícil compreender algumas passagens do Evangelho. Às vezes não é nem de compreender, que a gente até compreende, mas às vezes de aceitar. Porque a gente tem uma dificuldade de vivenciarmos. Não é que a gente não seja rebelde, não é isso, mas assim, aceitar de internalizar. E aí vem a doutrina espírita com a chave da reencarnação trazer uma possibilidade maior de ampliar a nossa compreensão sobre esse tema. Então, eu vou pegar uma colinha aqui no próprio Evangelho, porque por mais que eu já tenha lido essas mensagens umas boas vezes, mas é importante ser fiel ao tema. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque, ao regressarem à erraticidade, reúnem-se novamente como amigos que voltaram de uma viagem. Muitas vezes, até, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. E aí, aquele segundo princípio básico da doutrina que eu citei, né, a comunicabilidade entre os espíritos desencarnados e nós, espíritos encarnados, através do pensamento, da oração. Existe uma atividade que é bem divulgada no meio espírita, que é o culto do Evangelho no lar. Eu não sei se todos vocês aqui já tiveram oportunidade de praticar. Eu tenho, ao mesmo tempo que eu adentrei a doutrina, de culto do Evangelho no lar. E eu posso dizer que faz uma diferença enorme na vida da gente. Neste processo de apertar os laços, de compreender as dificuldades. É uma horinha por semana que nos põe em contato, eu até brinco, eu digo que nos põe em contato com a nossa família espiritual. Eu digo assim, lá em casa nós somos 5. Eu digo que é uma equipe grande, porque além de nós 5, tem os 5 mentores de cada um, no mínimo. Então é uma reunião grande que acontece aos domingos. O nosso culto no lar acontece às 8 horas da noite do domingo. E esta reunião que eu considero que estão presentes, não só nós encarnados, mas os nossos amigos espirituais, os nossos familiares, é o que eu posso dizer um verdadeiro suporte para a família. Então, quem ainda não estabeleceu esse foco de luz no seu lar, aconselho que faça, porque já me salvou inúmeras vezes, em muitos momentos difíceis, porque é uma verdadeira oportunidade de comunhão pelo pensamento, assim como falou o Evangelho, com os nossos amigos que estão lá no mundo espiritual, que querem o nosso bem, que conhecem o nosso projeto reencarnatório, conhecem por que nós estamos juntos. E muitas vezes nós aqui encarnados, com o véu da matéria, nós esquecemos. E aí começa a reclamação, né? Ah, meu Deus, esse filho problema, esse marido não sei o quê, essa mulher não sei o quê, e vai aumentando o grau de reclamação, de queixa, porque sempre o problema é o outro. Muito pouco nós temos esse exercício de olhar para nós mesmos, para o nosso interior e ver que nós temos a nossa contribuição também, senão nós estaríamos ali naquele grupo, não é? E com esta oportunidade do culto do Evangelho no lar, vai surgindo situações de troca, mas também de diálogo. Ensinamentos que às vezes é difícil passar, sobretudo para os jovens. Eu tenho 2 adolescentes em casa e um jovem, então eu tenho que fazer um esforço tremendo para que o Evangelho lá seja atrativo para eles, porque não é fácil não, tirar eles dos vídeos, das coisas deles. Às vezes eles estão jogando algum joguinho juntos, mas a hora do Evangelho lá é sagrada. E eles já internalizaram isso, porque é aquele momento de comunhão, inclusive, com os nossos amigos e parentes do mundo espiritual. Agora vamos voltar no Evangelho aqui. Desculpa, gente, eu bati o microfone aqui.
Para dar continuidade e avançar um pouquinho no tema, porque nós ainda temos essas 3 perguntas para responder, certo? Vou ler aqui para vocês um trecho que eu acho que vai aclarar um pouco para a gente responder as perguntas. A afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres neste mundo se unem apenas pelos sentidos. Desculpa. Porque os seres que neste mundo se unem apenas pelo sentido não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Somente as afeições espirituais são duráveis. Eu acho que com esse trecho aqui lido já dá para clarear um pouco a ideia sobre aquela pergunta, né? Se são a mesma coisa, se tem diferença. Eu acabei de ler aqui o trecho que explica a diferença, que a família corporal, se ela se forma apenas pelos interesses dos sentidos, beleza, ou então interesse material, status, títulos, posses. É nesse sentido que está sendo dada a explicação. Se a família se une somente por isso, não tem por que depois da vida material, no mundo espiritual, se reencontrarem. Então, se nós quisermos encontrar os nossos queridos, os nossos afetos, cultivemos desde já, desde a existência, desde o momento do convívio, do dia a dia, esses laços espirituais. Porque assim a possibilidade de nós encarnarmos juntos no mesmo grupo familiar tem essa finalidade de fortalecer os laços, de depurar as arestas que os nossos espíritos trazem de existências anteriores. Nós temos papéis diferentes, vamos dizer assim, em cada existência, ora como mãe, ora como esposa, ora como irmã, como filho, e durante esses papéis que nós vamos interpretando nas várias existências, nós temos a oportunidade de olhar para aquele espírito que muitas vezes nos prejudicou ou que nós prejudicamos de uma forma diferente. É como se mudasse a perspectiva. Aquele que me prejudicou lá atrás, nessa existência, me deu a vida, é meu pai. Já existe um ego não somente físico aí, mas de forma espiritual também, que é uma possibilidade de já entrar, vamos dizer assim, com grande chance de acerto, porque o vínculo que se forma é muito grande nas famílias. Então, voltando aqui para o Evangelho, dentro dessa mensagem ainda que eu queria terminar, para poder nós irmos para o capítulo que fala exatamente sobre a parentela corporal e parentela espiritual. Está difícil de segurar aqui, mas eu vou falar de cabeça, porque isso aqui eu estudei bastante. Vamos pensar aqui que nós não somos reencarnacionistas, certo? O que eu queria procurar é esse tema aqui. As pessoas que acreditam sim que a alma sobrevive ao corpo, mas não são reencarnacionistas, acreditam numa única existência. Aí tem um porém. Aquela alma foi criada junto com o corpo. E ao final daquela existência, dependendo da conduta desta pessoa na vida, esta alma vai ser destinada ao paraíso ou para o inferno. E isso daí que é a crença mais expressiva na sociedade, a destinação final da alma após a morte para um local determinado. Ou você vai para o céu, para o paraíso, ou você vai, dependendo da sua conduta. Olha como isso daí é um pouco difícil, né? Porque você não encontraria, vamos supor, se você é uma mãe amorosa, tem um filho que você cuidou com todo carinho, educou, mas pelas escolhas desse filho, ele seguiu um outro caminho, que não foi o que você orientou. E aí esse filho se perde no mundo. Como é que vai ficar essa mãe, se ela não acredita na reencarnação? Sabendo que ela se dedicou a vida toda, a família foi abnegada, dedicada, mas que provavelmente aquele seu rebento pode não ter esse encaminhamento após partir. É uma situação muito difícil. Então, esse diferencial da doutrina espírita com a pluralidade das existências é o que nos possibilita a compreensão do destino da alma após a morte, de uma forma mais justa,
mais confortadora, mais consoladora, por não fixar eternamente aquele destino daquela alma, num erro cometido num momento infeliz. E interessante que o progresso que nós buscamos tanto, que é tanto falado aqui no meio espírita, ele está necessariamente relacionado com a doutrina da reencarnação. Porque o progresso é uma consequência das várias existências. Porque a cada existência nós damos um passinho adiante, diminuindo um pouco as nossas dificuldades, ampliando um pouquinho a nossa capacidade de praticar as virtudes. Então, de passinho em passinho, ao longo das várias existências, nós vamos nos melhorando. E qual será o nosso destino? A gente se pergunta, poxa, já que nós não acreditamos que ou vai para o céu ou para o inferno, por que nós acreditamos? Aí nós vamos voltar a conversar sobre o tema aqui. Essas famílias diz que, vamos supor, desencarnam, elas se reúnem no espaço? Ou será que vai cada qual para um lado? Será que cada qual reencarna novamente? Como é que acontece isso? É um questionamento que nós nos fazemos ao longo das nossas reflexões. Quem aqui não já se pegou pensando, poxa vida, quando eu desencarnar, será que eu já me livrei daquele marido rabugento? Eu já suportei bem muito para que eu me libere e não precise mais encontrá-lo? Né? Se pega pensando nisso. E esse filho, aquele que te dá muito trabalho e que você considera que muitas vezes é ingrato, será que você vai encontrar ou você vai torcer para ele pegar outro direcionamento? E o Evangelho ele vai nos ajudar, ainda neste capítulo, a explicar o que acontece com esses espíritos que formam as famílias ao retornarem para o mundo espiritual. Então, com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amam tornam a encontrar-se na terra e no espaço, gravitando juntos para chegarem a Deus. Olha que bonito! As pessoas que se amam tornam a encontrar-se tanto na terra como no espaço. E para que se encontram? Para gravitarem juntos, para chegarem a Deus. Esse é o objetivo final das várias existências, do progresso realizado no seio das famílias. É que nós possamos ampliar o nosso raio de ação, a nossa capacidade de amar. Então, é muito bonito, não é confortador pensar assim? Que você vai reencontrar, às vezes, aquele ente querido que você perdeu muito novo e que já talvez não tenha nem a memória física dele, né? Porque tem gente que perde os pais muito novo. E saber que esse ente querido continue acompanhando e que compete a você, com o seu pensamento, que é o meio de expressão do Espírito, se comunicar com esse Espírito através da oração, lembrando dele com afeto, com gratidão por tudo que viveram. É muito bacana, né? Eu sou muito grata à doutrina espírita. Eu acho que eu fiz uma boa escolha no final, Rosane, procurando. Eu acho que todos vocês também, porque afinal de contas nós estamos aqui na segunda-feira, um feriado, a cidade está iluminada com o sol. Nós escolhemos estar aqui conversando, refletindo. No percurso para vir aqui para o MEP, eu passei por muitas famílias passeando, aproveitando o feriado juntas. E eu queria colocar para vocês uma pequena observação sobre esse feriado. Hoje é aquele feriado de fundação da cidade de Petrópolis, né? E essa cidade, ela tem um toque de família muito grande, porque foi uma escolha de Dom Pedro II. Ele idealizou uma cidade nesta região. Já era uma região conhecida pela família dele desde a época do seu pai, Dom Pedro I. Mas ainda não existia aqui uma casa própria da família imperial. E Dom Pedro II começou essa construção do que hoje nós visitamos, vez por outra, que é o Palácio Imperial, que servia como casa de veraneio da família imperial. Então, a família optou por se situar aqui nos meses quentes do ano, né? No verão, no caso. Então, e esta escolha de Dom Pedro, ao idealizar essa cidade, ela foi
implementada, vamos dizer assim, no dia 16 de março de 1843, com a ajuda do engenheiro que projetou a cidade, porque Petrópolis é uma cidade projetada. É uma característica dessa cidade de ter tido essa pedra fundamental no projeto que foi pensado, que foi idealizado, que foi desenhado pelo Julius Friedrich Weber. E mais uma questão familiar na fundação da cidade de Petrópolis. Vieram para esta região, foram distribuídos lotes de terras a famílias alemãs. Não sei se todos vocês já tiveram oportunidade de conhecer a Casa do Colono, que fica ali na Castelânia. Eu gosto muito de visitar esses espaços históricos da cidade, até porque eu não sou daqui, eu me sinto eterna turista em Petrópolis. E eu, vez por outra, eu vou visitar a Casa do Colono, já fui umas 3 ou 4 vezes. E é interessante que é uma casa, a casa de uma família. Como era a casa de uma família? No começo da cidade. Como é que era a cozinha? Bem interessante, gente. Mas o que eu queria colocar, citando a Casa do Colono, é que lá estão os registros visuais e também de nome das famílias que vieram para Petrópolis para ajudar a fundar a cidade. Então foram famílias que muito provavelmente, desde antes de reencarnarem no mundo espiritual, combinaram de se encontrarem aqui, na Serra, e formar início a uma nova cidade. E lembra que eu li um pouquinho atrás no Evangelho, que eram grupos também, não só famílias, porque são grupos, não é só a família. Às vezes grupos, um grupo maior de pessoas se juntam com o mesmo ideal. Vamos falar aqui um pouco, puxando aqui para nós, aqui na Casa Espírita. Uma Casa Espírita também se forma de início com grupos de pessoas que se juntam em torno de um ideal. E vão dando origem às famílias espirituais também. E as famílias corporais, que vão se conhecendo, vão se casando, vão tendo os filhos, vão tendo os netos. Eu acho engraçado, eu sou evangelizadora aqui na casa, né? Aí eu brinco assim, meu Deus, você vai evangelizar as criaturinhas pequenininhas de 7, 8 anos, mas que são espíritas já de 4ª geração. Você não pode abrir a boca para falar uma bobeira perto deles, não, que eles percebem. Eles são bem antenados. Por quê? Porque tem a vivência espírita no cotidiano, na rotina da família. E a questão da reencarnação, do anjo da guarda, já é tudo, eu brinco assim, já é no sangue, já é na veia. Eles já sabem disso, assim, às vezes já tem ensino, né, Rosane? A Rosane também é evangelizadora. E é assim, a gente às vezes tem, na verdade, a gente aprende com as crianças. Quem garante que quem está ali na sua sala, aquela criancinha de 7, 8 anos, não é uma pessoa que já passou aqui pela UMEP antes, que já participou da fundação da casa, que essa casa é uma casa longeva. E existe sim essa possibilidade de nós recebermos aqui espíritos que estão retornando, voltando para um trabalho iniciado lá nos primórdios, para dar continuidade, para fortalecer a tarefa. Não é? Então vamos dar continuidade. Aquele relógio ali está certo também, né? Eu estou toda confiando nele, mas está não. Tá certo. Esse relógio. Tá. É porque eu tenho que ficar de olho no tempo, eu não posso me empolgar aqui e esquecer do horário, não. E aí, finalmente, nós vamos caminhando para chegar lá na tal da mensagem que eu falei que ela era óbvia, mas ela é óbvia no sentido, não é menosprezando a mensagem, muito ao contrário, porque ela é bem direta, parentela corpórea e parentela espiritual. Nessa mensagem tem um dos trechos que ele é comum de ser destacado em vários estudos sobre esse tema, seja em palestra, seja em curso de evangelização. É bem conhecido, a gente já tem quase de cabeça. Vou ler aqui, eu tenho certeza que vocês vão conhecer. Mas antes de chegar nessa citação conhecida, eu quero introduzir aqui falando um pouco sobre a família corporal. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem por uma afeição recíproca
na vida terrena. Então, aquelas famílias que você olha assim, poxa, que família unida, tão harmoniosa, tem um porquê também. São espíritos simpáticos que estão dando continuidade àquele projeto de aperfeiçoamento ao longo das existências, que já se conhecem, que já se buscam. E muitas vezes, no seio dessas famílias harmoniosas, encarnam espíritos um pouco, vamos dizer assim, atrasados na escala evolutiva, no sentido do progresso realizado, porque justamente essas famílias ela têm estrutura para absorver esse espírito necessitado e ajudá-lo a se recompor diante da vida, diante das leis de Deus e contribuir para o seu adiantamento, para o seu progresso. Olha que bacana você imaginar que se você conseguir que a sua família seja harmoniosa, você vai ter a possibilidade de contribuir com o Pai Criador, acolhendo irmãos necessitados, trazendo a oportunidade da reencarnação para espíritos que muitas vezes seriam rejeitados devido à dificuldade, às vezes, da existência, até mesmo a existência corporal, com muitas limitações. Hoje em dia nós temos um grande número de pessoas, de crianças autistas na sociedade. É uma questão de reflexão. Por que será que estão reencarnando tantos espíritos com necessidade de uma atenção assim continuada, uma dedicação muito grande, não só da família, mas dos profissionais que lidam com essas crianças, professores, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. Então, a possibilidade de nós contribuirmos com o progresso, não só nosso, mas trabalharmos também pelo progresso do próximo, está na família. Olha como é importante o Instituto Família, porque é nele, neste laboratório, que são feitas as verdadeiras transformações das almas. Agora sim, eu vou citar o trecho que eu digo que é bem conhecido. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim o da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As primeiras são duráveis e se fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos através das suas várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo aos seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora, eu acredito que nós conseguimos responder as 3 perguntas que eu fiz no início, né? Mas, essa passagem aqui que cita Jesus, ela é muito tocante, porque assim, é uma reflexão que deve ser feita, porque essa passagem do Evangelho é uma passagem que a mãe de Jesus, Maria, procura a companhia dos seus irmãos. E aí, Jesus, aproveitando dessa circunstância, ele dá esse ensinamento, né? Que a verdadeira família pode ser aqui, pode não, é aquele que se dá pelos laços do Espírito. E ele ainda diz mais: pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha mãe e minha mãe. Aí aquela pergunta inconta: será que nós somos irmãos de Jesus? Que ele é nosso irmão, mas nós estamos nos encaminhando para sermos de fato irmãos de Jesus, fazendo o que o Pai que está no céu espera de nós? Ou pelo menos aceitando o desafio de nos colocarmos no processo de nos tornarmos pessoas que de fato seguem as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus? Não tenhamos pressa. Eu sei que essa é uma pergunta difícil.
Eu não quero com isso desanimar nenhum de vocês. Na verdade, eu quero fazer um link com a proposta das várias existências, porque este é o caminho que nos é dado, que nos é ofertado para nós atingirmos esse patamar de irmãos de Jesus, na condição de espíritos que fazem a vontade de Deus. E aí, finalizando aqui as nossas passagens do Evangelho, tem uma mensagem ainda dentro desse capítulo, né? O capítulo, gente, é o capítulo 14. O nome é Honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Eu digo que essa mensagem ela me persegue desde a minha adolescência. É dentro das instruções dos Espíritos. É uma mensagem de Santo Agostinho que eu acho que todo mundo conhece também. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Gente, quantas vezes eu já li essa mensagem em momentos de muita dor. Muita dor. E foi ela que me confortou, porque Santo Agostinho, ele consegue nela fazer uma síntese de todos os ensinamentos da doutrina espírita. Se vocês, por um acaso, ainda não tiveram a oportunidade de lê-la, eu aconselho que busquem em casa o Evangelho no capítulo 14, intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe. É o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu vou ler só um parágrafozinho dela, porque ela é extensa, viu? Ela é bem longa e, enfim, eu gosto dela toda, de ponta a ponta. Mas eu vou ler só um parágrafo, porque esse parágrafo, inclusive, esses dias eu chegando aqui, uma quarta-feira para a evangelização, aí me entregaram uma mensagem ali na recepção, e geralmente a gente nunca tem tempo de ler as mensagens, guarda na bolsa, né? Porque eu já chego correndo para ir para a minha salinha da evangelização, mas depois, quando eu acho as mensagens na bolsa, eu leio. E aí, o título da mensagem era Recado aos Pais. Aí eu disse, poxa, é um tema que me chama a atenção. Aí fui ler e disse, poxa, eu já conheço essa mensagem. Aí quando eu olhei atrás, era um trecho dessa mensagem de Santo Agostinho. Mas foi intitulado como um recado aos pais. Vou ler para vocês e peço para que vocês busquem o sentido espiritual dessas palavras. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Esta é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se a cumprirdes fielmente. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se ele se conservou atrasado por culpa vossa, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, torturados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta, solicitareis para vós e para ele uma nova encarnação, na qual o cercareis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos envolverá com seu amor. Então, esse parágrafo que eu li foi um resumo dessa mensagem e também, eu acredito que um resumo do assunto que eu queria tratar com vocês. Quando me foi proposto esse tema, a família espiritual e a família corporal. Eu tenho ainda alguns minutos, então eu vou aproveitar para trazer também os amigos espirituais Emmanuel e Joana de Ângeles, porque eu sempre busco complementar os conhecimentos doutrinários com esses espíritos amigos que se comunicaram através da mediunidade de Chico Xavier, no caso Emmanuel, e de Joana de Ângeles, no caso, mediunidade de Valdo Franco. Vou começar por Emmanuel, nesse livrinho aqui, O Consolador. Nele, eu encontrei duas perguntas que falam exatamente sobre essa questão da instituição família. É um livro todo feito de perguntas que foram propostas ao Espírito Emmanuel e que Chico Xavier lançou para Emmanuel essas perguntas e ele aceitou. Acho que é um desafio, gente, porque eram temas contemporâneos, temas que
estavam, como dizem, em voga da sociedade. E aí, a primeira pergunta é assim: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Está perguntando se as famílias se organizam no espaço antes de reencarnarem aqui juntas. E aí a resposta de Emmanuel, é interessante a palavra que ele usa. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Vejam como Emmanuel está em perfeita sintonia com a mensagem que eu li há pouco no Evangelho. Porque no Evangelho fala que o propósito dos Espíritos se reunirem tanto no espaço como aqui na vida material é juntos se purificarem e gravitarem para Deus. Então, nós podemos sim confiar nas orientações de Emmanuel como um benfeitor espiritual, que traz para nós uma espécie de continuidade dos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita nos 5 livros da codificação. E aí é interessante que Emmanuel, como eu falei, ele usa a palavra colégio familiar. Quando fala essa palavra colégio, nós temos a ideia de local onde se vai para aprender, para estudar, né? Para travar relações, né? Para socializar. Quando se tem criancinhas pequenas que se mandam para a escola, né? Fala, não, o começo é mais para socializar. Mas o colégio, no caso a família, também funciona assim, para socializar, para aprender, para educar, para desenvolver, não é? Aí, neste instituto familiar, que é a família, preponderam os elos do amor, fundindo nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É aquele caso que eu citei também do Evangelho, que os laços de família, né, daquela mensagem de Santo Agostinho, cujo título é Gratidão dos Filhos, os laços de família, é uma mensagem extensa, mas Santo Agostinho também trata justamente dessas relações familiares adoecidas, daquele filho que rejeita a mãe já de berço. Então, mais uma vez, Emmanuel mostrando que está em perfeita sintonia com o Evangelho, segundo o Espiritismo, nas suas respostas. Então, purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do Espírito, confirmando aquela ideia de que os Espíritos se mantêm unidos e gravitam para Deus. Então, eu particularmente gosto muito, eu gosto de pesquisar. Aí sempre eu começo as minhas pesquisas com umas obras básicas. Tem um esqueminha, livros espíritas, Evangelho segundo o Espírito, aí se for um tema que tiver livro dos médios, mediunidade no meio, obsessão vai para o livro dos médios, mas depois eu busco sempre um complemento nas obras de Emmanuel e de Joana de Ângeles, porque eles trazem essa atualização, não é atualização, desculpa, eu acho que uma explicação para as questões que vão surgindo com o desenvolvimento da humanidade, que aconteceram depois do advento do Espiritismo, com os 5 livros da codificação. Eu estou citando aqui os 5 livros, eu vou dizer quais são, caso alguém que esteja aqui nunca tenha ouvido falar. Os 5 livros da codificação são 5 livros codificados por Allan Kardec. E Allan Kardec, ele fez toda uma pesquisa junto aos espíritos, trazendo para a humanidade, neste livro, nestes livros, as instruções dos Espíritos, que são estes os livros: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o livro Céu e o Inferno e a Gênesis. Então, esta é a base, mas existem outros livros, por exemplo, a própria Revista Espírita, também de cunho de Kardec, que desenvolvem esses temas, e hoje nós temos a felicidade de contarmos com a explicação também de Emmanuel, através da mediunidade de Chico, de Joana, através da mediunidade de Valdo.
E aí, só para finalizar aqui a contribuição deste livro Consolador, a última pergunta que eu separei. 176. As famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem como se verifica na Terra? Os núcleos familiares do além agrupam-se igualmente em falanges, continuando aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos. É interessante que, assim, esses grupos, como eu citei aqui, no caso, a cidade de Petrópolis, né, que foi fundada pela imigração alemã. É um grupo familiar que se reúne no além e desenvolveram projetos de contribuir, de continuar aqui na Terra, através encarnando juntos. Não necessariamente naquele núcleo menor da família, mas numa comunidade. O movimento espírita também, muitas pessoas que você encontra, você olha assim, poxa, tão interessante, é a primeira vez que eu encontro essa pessoa, não tem uma afinidade, mas parece que a gente já se conhecia de antes. E muito provavelmente é isso mesmo, porque as afinidades, esses encontros acontecem não só dentro da família, mas também pessoas que estão no mesmo local de assunto de interesse, de predileção. Os espíritos se procuram não só no espaço, mas aqui na Terra também. Agora, para finalizar, eu vou trazer a contribuição da Benfeitora Espiritual, Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito. Ela traz um conceito de família que eu achei interessante, ele é bem curtinho, mas é só para finalizar aqui as citações e nós aproveitarmos esses minutinhos finais para conversar um pouco mais e para a gente avaliar se nós conseguimos responder as perguntas feitas no início da nossa conversa. A família é o laboratório de vivências as mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução, porquanto, no mesmo clã, os indivíduos são conhecidos, não podendo disfarçar os valores que os tipificam. Interessante isso, né? Porque a gente fala assim, quer conhecer uma pessoa, passa uma temporada com ele, viva debaixo do mesmo teto. Não é assim? Nós não conhecemos as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, que nós, às vezes é interessante que as pessoas nem têm consciência daquele comportamento ou daquele jeito de ser, mas as pessoas que convivem com ela no dia a dia sabem. E eu finalizei com a Joana justamente para abordar esta outra função, vamos dizer assim, do Instituto Familiar. É ter a possibilidade de pessoas que, por conviverem muito próximo de nós e nos conhecerem, de às vezes funcionarem como espelhos, onde nós vemos refletidos o reflexo de nós mesmos. Reflexo esse que nós não teríamos ainda a condição de termos consciência e que às vezes é refletido justamente naquela pessoa que a gente considera mais difícil de lidar. Porque aquilo que nós percebemos no próximo, sobretudo no próximo mais próximo, aquele próximo que vive na mesma casa que você não gosta, é algo que provavelmente existe dentro do nosso interior, mas que nós ainda não percebemos, nós ainda não trazemos para a nossa consciência. E por isso nós enxergamos com tanta clareza no outro. Lembra daquela passagem do Evangelho, do cisco da trava no olho? É um pouco disso. Na família, tem esse encontro de pessoas que servem de espelho umas para as outras. Então, quando nós vamos fazer aquele exercício assim, sabe, aquela pessoa que a gente, poxa, me incomoda muito, viu? Só de estar presente, não precisa nem abrir a boca para falar, mas já está me incomodando. É aquela pessoa que nós não admitimos nem trancado dentro do nosso quarto, que nós temos comportamento parecido com dela. E vou propor para vocês um exercício de observar muito atentamente a relação com esta dita pessoa. Porque, muito provavelmente, ela está mostrando para você aquilo que você não conseguiria ver sozinho a respeito de si mesmo. E, na verdade, esse contato, que muitas vezes pode causar choque, é uma oportunidade de nós nos conscientizarmos daquelas questões que nós trazemos dentro de nós, mas que nós ainda não conseguimos ver sozinho e que aquela pessoa faz questão de mostrar, e às vezes de forma até dura,
né, assim, jogando mesmo. Porque, assim, os amigos, eles nos conhecem, né? Você pode dizer, eu tenho um amigo, eu tenho um terapeuta, eu tenho uma orientadora fraterna no centro espírita. Mas, às vezes, aquele familiar difícil ou aquele adversário, ele traz para você a realidade tal qual ela é. Porque um profissional, ele vai falar tudo muito tecnicamente, com muita profissionalidade, né? O amigo também, ele vai falar tudo muito mansamente, dando aquele toque, né? De sutil, até mesmo assim complacente. E a pessoa difícil não. Ele vai dar real, como diziam os jovens, né? E por isso ele é um grande professor nosso. E a gente, na verdade, tem que ter essa clareza de que aquela dificuldade de relação, aquele professor incômodo, é uma grande oportunidade de aprendizado, de melhoramento. E quem sabe, já aconteceu comigo, tá? Vou citar aqui um exemplo de pessoas que eu tinha uma grande dificuldade de me relacionar e eu não enxergava de jeito nenhum que o problema era eu. Eu achava que, lógico, era outra pessoa. E eu sempre colocava barreiras na relação, porque qual é a atitude natural da gente quando a gente não gosta de alguém? Querer distância, não é? Então, eu sempre colocava barreira. Então, na verdade, eu estava desperdiçando a oportunidade. A vida me trazia o convite de aprendizado. Eu, não, agora não, deixa para a próxima. O ruim de ser reencarnacionista é isso, que às vezes a gente ainda tem a ilusão de dizer, não, na próxima encarnação eu resolvo. Lê do engano, né, gente? Quem garante que essa oportunidade vai se apresentar novamente? Quem garante? Né? Então, vamos fazer aquele esforço de tentar aproveitar a oportunidade. Quando chegar diante de nós aquele espelho, refletindo o nosso eu dificilzinho, vamos olhar, vamos ter coragem de encarar o que aquele espelho está querendo nos mostrar. Que certamente não foi um acaso que ele trouxe ali para conviver com você debaixo do mesmo teto, ou, já que nós estamos falando de família, ou no trabalho, na faculdade, na escola, no centro espírita, não é? Todos os nossos encontros não são ocasionais. Mesmo essas pessoas que não vivem conosco no mesmo teto, estão gravitando também para Deus e nós vamos nos encontrar, porque uma relação mal resolvida, seja em qualquer ambiente que nós estejamos, ela tende a ser repetida, porque o objetivo não é que nós possamos conviver com as pessoas praticando a lei de Deus, que Jesus falou. Quem é que é irmão de Jesus? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, isso significa dizer que todas as nossas relações que ainda não estão neste padrão, ou que é o padrão de Jesus, elas vão se repetir até nós aprendermos. Eu lembro de um filme, é um filme antigo, acho que alguns já devem conhecer, que se chama O Feitiço do Tempo. É um filme interessante, que é um evento que acontece na cidade do interior, lá dos Estados Unidos, que é o Dia da Marmota. E esse Dia da Marmota acontece no inverno, com neve, é bem complicado. Porém, um jornalista da cidade, ele é designado para cobrir aquele evento. Só que ele era uma pessoa que tinha muita dificuldade de se relacionar com os outros. Ele tinha uma certa arrogância, sabe? Ele se sentia assim, esperto, e olhava para as pessoas como tolas, como, assim, colocando em palavras mais suaves. E ele odiava cobrir aquele evento, porque ele achava que era um cafonice, coisa de gente jeta do interior, Dia da Marmota. Olha o nome, porque a marmota, gente, é um animalzinho, tá? E neste dia ela sai da toquinha dela, então era filmado, televisionado, tinha como é que se diz, o jornalista para cobrir, era divulgado pelo país todo. E, enfim, lá está aquele repórter, naquele dia, fazendo a coisa com maior má vontade. Acontece o quê? Que depois de cumprir o papel dele lá, ele volta para o hotel e vai dormir, dando graças a Deus que ele finalmente cumpriu aquilo ali, que no dia seguinte ele vai voltar para a cidade dele. Só que, eu lembro que eu falei que era no inverno, e o inverno lá nos Estados Unidos é bem rigoroso, de neve, nevasca, e as estradas ficaram obstruídas. E ele teria que ficar naquela cidade por mais um tempo. Agora tem um detalhe, quando ele acordou, não era o dia seguinte, era o dia da marmota de novo.
E ele teve que viver aquela experiência chata, daquele evento com o prefeito, com bandinha de música, aquele pessoal esperando o animalzinho sair da tola, tudo de novo. E ele ficou horrorizado, achando que aquilo ali, ele na verdade estava dentro de um pesadelo, nem acreditou. E isso foi se repetindo ao longo de vários dias. Todos os dias ele acordava e era o dia da marmota. Esse era o feitiço do tempo. Ele ficou preso naquele dia que ele odiava. E sabe como foi que ele conseguiu sair desse feitiço? Quando ele conseguiu, dentro de um dia, exercer todas as atitudes corretas, desde abrir a porta do seu quarto no hotel, descer a escada e encontrar com a primeira pessoa que ele julgava um chato e tratá-lo bem. Também, na hora do café da manhã no hotel, tratar bem as pessoas. No caminho lá para o evento, tratar bem. No mendigo que pedia ajuda. Enfim, só quando ele conseguiu fazer um dia da marmota perfeito, perfeito como? Ele se comportando com ética diante das pessoas, com humildade diante dele mesmo, sabendo que ele não era melhor do que aquelas pessoas que ele julgava no início, que eram simplórias. Então, ele se libertou do feitiço do tempo só quando ele, inclusive, aprendeu a amar. Um colega, jornalista dele, que ele tinha um olhar meio que de desprezo, de deboche para com ela. O interessante é que... Estou terminando, tá? Para te ver o conteúdo. Assim, a memória desse filme eu acho legal porque eu faço uma correlação como se fosse um símbolo das várias existências, do porquê de nós precisarmos de várias existências para nos melhorarmos, para progredir, porque é como se nós precisássemos repetir a lição mal feita várias vezes até que nós pudéssemos realizá-la da melhor maneira no padrão de Jesus. Entendeu? Então é isso, meus amigos, vamos buscar não ficar presos, né, no feitiço do tempo, reencarnando, porque nós somos seres espirituais, nós somos espíritos, nós estamos tendo uma existência material, porque nós ainda somos bem atrasadinhos, mas nós temos a possibilidade de escolhermos aproveitar a oportunidade que nos é dada e fazer essa tarefa de transformação de nós mesmos e nem precisamos reencarnar. Porque o espírito, quando ele se adianta, não precisa dessas existências materiais, ligado a um corpo que adoece, que sofre dor, que morre. Então, vamos aproveitar a oportunidade, seja ela na forma daquela pessoa difícil, porque nós também temos a nossa dificuldade. Um último exercício para vocês, que é o que eu faço para mim mesmo. Sabe aquela pessoa que você considera bem difícil? Eu fico imaginando, poxa vida, o meu anjo da guarda, meu amigo espiritual, ele tem que ter a maior paciência comigo, com as minhas teimosias, quando eu estou repetindo o mesmo erro de novo. Então tenhamos esse olhar para aquela pessoa de que nós temos o dever de agirmos para com ela da mesma forma que o nosso anjo da guarda age conosco, tolerando as nossas imperfeições quando nós as repetimos de novo. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção de todos. Eu devolvo a palavra para a minha amiga Rosane. Muito obrigada, Ana. Exatamente, como você falou, tudo a ver com a mensagem que foi lida no início. E eu ia pulando a mensagem, viu? Por isso assim que a gente faz. Pulando, às vezes nós queremos pular a etapa, mas nós não devemos. Tá? E é exatamente o que nós estávamos falando, só depende, você falou que a mensagem, né, começou e você completou. Nós temos que fazer a nossa parte, né, todos os dias, desde a hora que nós acordamos, porque nós temos uma eternidade pela frente, mas nós temos que melhorar agora, nessa encarnação, sabe, olhar o próximo como a si mesmo. Só fazer um complemento que não tem nada a ver comigo. Não sou palestrante, é uma coisa que eu pulo. Muito obrigada, Ana, foi muito bom, muito esclarecedor. Eu vou começar perguntando se tem alguém que hoje veio a primeira vez na casa. Então depois você pede para o Eugênio, tá? Vamos para você. Você já quer? Claro, você dá.
Já tem gente querendo, já está querendo muito. Gente, muito obrigada a todos por esse lindo dia de sol, feriado, e que nós estamos aqui para aprendermos, não, para nos aperfeiçoarmos também cada vez mais. Porque a gente só pode falar que eu só sei que nada sei, porque é verdade. E cada dia é um pequeno passo. Quando a gente acha que está tudo bem, vem uma coisa e te mostra que não está tão bem assim e que você tem que melhorar. Ela está me lembrando a prece, porque geralmente eu esqueço alguma coisa, mas eu não vou esquecer da prece não, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece pedindo, Mestre, que tudo aquilo que foi passado por nossa amiga, que nós estudamos, que nós sabemos lá no nosso fundinho como devemos reagir com aquele que não nos é muito bom. Não, somos nós é que temos que melhorar cada vez mais. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de aprender tanto com essa doutrina tão bela e que tanto nos esclarece. Obrigada a todos que aqui estiveram. Abençoe, Senhor, a cada um que aqui se encontra, encarnados, desencarnados, para que a nossa semana seja principalmente de paz interior e que possamos levar ao próximo o nosso sorriso. Que assim seja, graças a Deus.